Estamos chegando ao fim desses dias. Eu quero ler um texto com os irmãos, em Apocalipse, no capítulo 12. E antes de começar a minha mensagem, eu quero mostrar a característica de um povo que passou pela grande tribulação. No versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com as pessoas que sobreviveram e que ficaram e que passaram. Mas tem uma característica desses descendentes da mulher que ficaram. Primeira característica que eles guardaram o quê? Os mandamentos. Eles guardaram o quê? Os mandamentos. Os mandamentos de quem? De Deus. E eles têm mais uma característica. Eles têm o que mais? O testemunho de Jesus. Eles guardaram os mandamentos de Deus e tem o quê? Os testemunhos de Jesus. Olha como é que isso é importante para os nossos dias, amados. Porque se nós somos a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, nós temos uma característica que não pode ser desviada e nem pode ser quebrada. Nós não podemos criar os nossos mandamentos, nós não podemos mudar a nossa religião. E aqui está falando dos mandamentos de Deus, não está falando dos mandamentos do pastor, ou de uma denominação, ou de um louco qualquer que inventa um monte de besteroides, e as pessoas vão seguindo. Mas se você olhar para a igreja universal hoje, da universal do Reino de Deus, a igreja no mundo inteiro, a igreja tem deixado a desejar tanto no testemunho de Jesus, e tanto no guardar os mandamentos. E o nosso congresso, e o meu chamado, e a nossa liderança que começou, uma rapaziada que está surgindo aí, junto com o pastor Samuel, o Cleverton, e ainda tem o pastor Henrique, que já tem 50 e poucos anos de ministério, que ensinou para nós, e hoje nós estamos passando para vocês, que o que vale a pena a igreja ficar de pé, segurando e guardando os mandamentos de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Não é o testemunho pessoal, aquilo que você viveu, o que importa. O que importa é o testemunho de Cristo. E hoje eu quero abordar uma parte desse capítulo 12, não é que vai falar sobre a grande tribulação, mas que vai falar sobre a perseguição. Mas eu não quero entrar profundamente na escatologia em si, mas eu quero fazer uma análise. Porque se você ler bem o capítulo, você vai ver que aparece 2 vezes a palavra sinal. 2 vezes o sinal aparece no céu. E hoje eu quero fazer a distinção entre esses 2 sinais que aparecem no capítulo 12. Um que é o verdadeiro sinal, que é o sinal da igreja que guarda a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e também guarda o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E se tem 2 coisas que o diabo quer que você saia fora e desista, dos testemunhos a respeito de Jesus Cristo, e o diabo também quer que você cumpra os mandamentos de Deus. Por que será que não? Nós vamos ver que os 2 aparentemente estão juntos no céu. Mas a dificuldade nos nossos dias e até o final dos tempos é que para muitos está se tornando difícil de diferenciar o que é a verdade e o que não é a verdade. E quando nós falamos da grande tribulação, a primeira coisa que vem na nossa mente são guerras,
cataclismas, desespero, pessoas passando fome. Você fica na sua cabeça imaginando o que a igreja da grande tribulação vai passar. É uma desgraça. Você tem medo no seu coração, porque você acha que aquilo vai ser um tormento tão forte, mas se você tem medo é porque de repente você não conhece os mandamentos de Deus e também não tem o testemunho de Jesus Cristo dentro do seu coração. Sem saber que essas coisas que vão acontecer, como Jesus predisse no capítulo 24 de Mateus, não são as coisas principais que nós temos que ver. Não é importante se está tendo guerra, porque você não está nem aí para a guerra, irmãos. Estão matando mais pessoas no Brasil do que a guerra em qualquer lugar do mundo. Hoje, milhares de jovens vão perder as suas vidas com bala perdida, com tiro, com maldade dos homens. E você está dormindo sossegado, e amanhã você vai almoçar sossegado, e hoje vocês vão viajar tranquilo, e a vida segue. Ninguém se importa com a maldade na terra. Mas também, quando você pensa na igreja que vai passar a grande tribulação, talvez isso também não te incomode. Por quê? Porque você acha que você não vai passar pela grande tribulação. Eu não vou passar pela grande tribulação, porque isso é para a igreja dos fins. Então, não estou nem aí do testemunho, não estou nem aí dos mandamentos do Senhor, porque, afinal de contas, nós não somos a igreja que vamos passar pela grande tribulação, porque ainda não aconteceu tudo de ruim no mundo, mas corre um perigo que é, de fato, a grande tribulação. Porque a grande tribulação é isso. É a prova da nossa fé. É a prova dos mandamentos de Deus e também é a prova do testemunho interior, do testemunho na vida pessoal de Jesus Cristo. O que Jesus é e o que Ele fez no seu coração. E nós vamos aprendendo que o que vai ser perseguido no tempo do fim é a igreja em si. Mas o que é perseguido na igreja no tempo do fim? O amor à verdade. O que vai ser perseguido é o seu amor a Jesus Cristo. É o seu amor aos mandamentos de Deus. Aqueles 10 mandamentos que começou lá na frente, que você também nunca leu. É possível que você seja crente e você tenha ignorado até os 10 mandamentos de Deus, porque isso é da época de Moisés. Cuidado, igreja, cuidado. Em Provérbios 23, e fica fácil, o versículo 23 fala: compra o quê? Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Irmãos, eu quero ver com vocês o primeiro texto um pedaço do primeiro trecho ali do capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não
Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Então você já sabe que o dragão é Satanás, o sedutor do mundo. O sedutor de todo mundo. Vou repetir. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa de quem? Por causa da palavra e do quê? Do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meus amados, tem pessoas que morrem de medo de pensar que a igreja vai passar pela grande tribulação, e por isso até inventaram uma doutrina falsa que a nossa igreja não segue, que é a doutrina do escapismo, que Jesus vai vir buscar primeiro a sua igreja. E aí vocês já entenderam pela mensagem do pastor Henrique que então o plano era só Israel. A nação de Israel vai passar pela grande tribulação e Deus vai provar. Já é uma aberração, porque se a igreja subir, o Espírito Santo sobe. Se o Espírito Santo subir, quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então não haverá mais ninguém para interceder. E se você pensar que catástrofe ia salvar o povo de Israel, pois nós estamos aí há 60, 70, 80 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial, que Hitler atacou violentamente os judeus, e eles se converteram por causa disso. Então, na realidade, tem outros que acreditam que a igreja passará, mas as pessoas estão pensando que elas são isentas, pelo fato de que isso se dará no fim dos tempos, e que isso não os atingirá. E a igreja hoje, amados, vive em total descaso, só pelo fato que não é na nossa época. Graças a Deus eu não sou atribulado. Mas se você olhar para a sua vida, você cai em pecado tão fácil. Quantas vezes por dia você fala com Deus? Quantas vezes você se interessa realmente pela casa de Deus? Você tem zelo pela casa de Deus? Quantos dias realmente você entregou a sua vida ao Senhor? E nós estamos mesmo naquela igreja, naquela fase da igreja apóstata, que já eu vou falar um pouco sobre ela. Mas o capítulo começa: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu quero, antes de continuar, ler com vocês em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Porque, na realidade, ali tem um povo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Que povo é esse que está ali em Apocalipse capítulo 7, versículo 9? Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande, que ninguém podia contar. Eu vou estar lá, e você também? De todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro. Então Jesus estava lá, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos, e clamava com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Vamos dizer amém? Amém. Louvor, glória, sabedoria e ações de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas ele continuou:
E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? E aí, ele é inteligente, né? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Eu acho isso interessante, que Jesus faz uma pergunta para ele, mesmo sabendo. Mas a resposta vem do Senhor. Disse-me ele: estes são os que vêm e e por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda. E eu te pergunto, quem quer passar por essa fase? Quem quer estar aqui diante de Deus? Todo mundo diria: eu quero. Mas, meus amados, se você quer estar diante de Deus, a igreja vai passar e vai pagar um preço. E qual é o único preço que eu posso pagar? Não é o seu dinheiro, não é a sua fama. O que você pode fazer para Jesus é guardar os seus mandamentos e testemunhar na sua vida quem Ele é. E custe o que custar, e seja o que for, o que vai ser importante para a igreja de todos os tempos são essas duas coisas. Porque Jesus diz: aquele que me ama, ele guarda os meus e eu o amarei. E também diz que o Pai o amará e eu me manifestarei. O Senhor quer se manifestar a você nessa manhã. E de que forma? Te encorajando, para que você, diante das tribulações e diante das dificuldades que fazem você sair, ou que tentam arrastar você para a perdição, diante dessas dificuldades a igreja não vai cair. Não vai cair. Amém? E a característica dessa igreja que passa por provas é que aqui ela é apresentada como uma igreja que conseguiu passar pela grande tribulação, e não como perdedor, porque a igreja, ela é vencedora. E eu faço uma pergunta, talvez você fale: pastor, como que a igreja é vencedora com tanta desgraça? A igreja não é perfeita. Tem irmão que eu não gosto. Eu não gosto do pastor, por exemplo. Eu não gosto das mensagens, eu não gosto do estilo da nossa igreja. Tem tanta coisa que pode acontecer na sua vida e o diabo coloca isso no seu coração. E ontem, na pregação da Core, ela pediu para você arrancar isso. Como que a igreja é vencedora? A igreja é vencedora quando ela for o sinal correto no céu. Ela é um sinal no céu. Quando os membros conscientemente decidiram se separar para Jesus. Então eu sou membro da igreja do Senhor Jesus, então eu separei a minha vida para Ele. Amém? E aí, como é que você separa a sua vida para o Senhor? Você consagra a sua vida, você consagra os seus dias, você oferece a sua vida ao Senhor. E o Senhor, quando olha para a igreja consagrada, quando o Senhor olha para a igreja que se ofereceu, então Ele a glorificará como Ele é glorificado. E quando a igreja é glorificada ainda aqui nessa terra, ela vai servir de sinal no céu. Porque o texto de Apocalipse 12, a igreja é o primeiro sinal. É a igreja que é essa mulher. A igreja é a mulher que está sofrendo dores de parto, e ela é a mulher que coloca a sua vida com firmeza, determinada a gerar esse filho. Por isso que nós começamos o texto com o primeiro sinal no céu. E que sinal é esse? E aí eu quero dizer para você que não ficar preocupado em achar alguma coisa acima das nuvens, se você tem que olhar para cima. Hoje também não quero dar importância ao significado,
Não é? A nossa igreja não se preocupa muito, ou não fica olhando muito, quem é o sol, quem é a lua, quem são as estrelas, mas nós nos preocupamos com a mensagem que está aqui. Porque se você falar do sol, Jesus pode ser o sol da justiça, pode ser o sol da manhã. A lua pode ser a igreja, porque ela não tem luz própria, e ela é iluminada pelo sol, que é Jesus. As estrelas fazem distinção entre a vida cristã que um teve do outro. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, fala que existem uns que brilharam mais e outros brilharam menos. Mas Jeremias, no capítulo 10, versículo 2, ele nos recomenda a não imitar os gentios e nem devemos nos espantar com os sinais do céu. Então não fica olhando para o sol literal e nem para o lua literal, porque esses elementos não têm nada a ver com o que está escrito aqui nesse texto. Mas qual é o assunto principal de ser um sinal que a igreja tem que ser? A igreja vai ser, e a igreja é, o sinal que vai caracterizar a igreja como testemunho verdadeiro. O sinal no céu é o nosso testemunho verdadeiro. E para isso nós temos que lançar toda a falsidade fora, toda a hipocrisia. O sinal no céu é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a igreja que mantém firme o testemunho de Jesus Cristo. Isso é o sinal no céu. Por que é o sinal no céu? Porque essa igreja vai ser vista por todo mundo. E eu vou falar, quanto mais apertado ficar, mais a igreja vai crescer. Ela é um sinal para que o mundo inteiro possa olhar para o corpo de Cristo e reconhecer quem é que nós servimos. Mas hoje a igreja está aí. E eu pergunto para você, seja sincero comigo, meu amado, seja verdadeiro. A igreja da realidade que está aí hoje no Brasil, ela é um bom sinal ou ela é um mau sinal? A minha igreja é um bom sinal, meus irmãos. A nossa igreja é um sinal que está no céu, amém? E nós vamos rumo a isso, amados. Porque nós não vamos mais admitir perder tempo. E nós não vamos querer mais pessoas que não querem um compromisso com o Senhor. A nossa igreja pode ser pequenininha. Pode ter 20 mil. Quantos mil tem na cidade continental? 25. É um grande sinal no céu, meus irmãos. Se vocês mantiverem firmes nessa confissão, na determinação de que o mandamento de Deus é o que vale, eu vou andar a minha vida no que está escrito aqui, está aqui. Ele me falou. Eu vou continuar testemunhando de Jesus Cristo, se for até jogado na fornalha. Será isso verdade? Não adianta ser um sinal no céu se não for desse jeito. A igreja vai ser um sinal que vai caracterizar a igreja, é o testemunho verdadeiro de pessoas que não se deixaram ser seduzidos pelo sedutor do mundo inteiro, que é Satanás. E essas pessoas que vivem a vida plena com Deus, amando sobre tudo a palavra de Deus, amando o Senhor sobre tudo, o seu coração está totalmente entregue a Ele. Um sinal no céu é apenas uma forma de falar de que ela vai ser vista por todas as nações. Então nós temos uma grande obra missionária para fazer na IEP. Porque se nós queremos ser um sinal visto no mundo inteiro, nós vamos ter que começar a mandar obreiros para o mundo inteiro, viu, Tiago? Viu, Samuel? Amém. Vamos mandar obreiros. E se você quer se alistar no exército do Senhor, então se ingresse nesse caminho e abandone tudo que tem e vai pregar o Evangelho e vai ser sinal no céu para o mundo inteiro. Grande obra nós temos para fazer. E eu acredito nessa obra. E por isso que Deus nos trouxe aqui juntos.
Por isso que Deus uniu as nossas igrejas. Por isso que também passamos por tribulações há um tempo atrás. Mas eu digo para você que aqui nada mudou, a palavra não mudou, as coisas não mudam. Enquanto em outras igrejas pode mudar muitas coisas, mas nós vamos continuar firmes nesse propósito de guardar os mandamentos de Deus e de testemunhar a verdade de Jesus Cristo. E aí você vai ver que quando Jesus nasceu, também tinha um sinal no céu. Tinha. Qual que era o sinal que tinha no céu quando Jesus nasceu? Tinha uma? E era um sinal ali. Quando Jesus nasceu, apareceu um sinal, não para os pastores que já estavam ali salvos, ali pertinho, nos campos, porque para eles apareceu uma miríade de anjos que celebraram o nascimento de Jesus. Mas em Mateus, nós vemos um sinal no céu para 3 reis, e ainda chamados de magos, e eles eram gentios. Então o sinal no céu não foi para o povo judeu, mas foi para o povo gentílico. E era um sinal afirmando que Jesus seria assim a luz para os gentios. E esse sinal, a estrela no céu, então serviu para conduzi-los a Jesus. E qual é o motivo que a igreja tem que ser um sinal no céu? Para conduzir o pecador a Jesus. Tem nenhuma finalidade a gente ficar bacana, aleluia, eu sou, glória, né? Encher o peito e falar, eu sou crente exemplar, eu guardo mandamentos, eu tenho testemunho de Jesus aqui dentro de mim, e a gente guardar isso para nós mesmos, o sinal não vale porcaria nenhuma. Mas se nós queremos ser um sinal no céu, porque nós guardamos os mandamentos de Deus, é para que o testemunho de Jesus chegue aonde nunca chegou, ou chegue na sua casa, na sua família. Mas o sinal no céu não é para o fim dos tempos. Mas eu te pergunto, hoje você é um sinal no meio que você vive? As pessoas reconhecem Jesus em você pelo testemunho. A igreja é um sinal. E assim a igreja será um sinal no céu, onde muitas pessoas olhando para você e para mim vão reconhecer a verdade pelo testemunho pessoal, pela garra que você tem, a mesma garra que você tiver nesse congresso. Quem preparou o congresso, mas vocês que vieram de longe, não tem que ter garra para entrar naquele ônibus, irmãos. Imagina, hoje a tarde vai terminar, a gente tem que andar mais 16 horas para casa. Eita povo de garra! Antigamente você vinha para Aparecida e você não reclamava. Os caras vinham lá do norte para Aparecida aqui para ver, e aí ninguém reclamava. Agora vem para o congresso, ai meu Deus, cacau, é longe, diarreia. Que tribulação nós passamos aqui, lembra naquele banheiro, hein? Não? Vocês ficaram tão íntimos que até teve oração no banheiro para cura. Era uma casinha, outra no outro, outra no outro. Cura meu irmão do lado, Senhor. Foi isso que eu vi. Todo mal saiu de vocês. Não, é verdade. Mas você deu um alquinho, O alquinho, o trono? Jesus querido. Mas a igreja é um sinal no céu. As pessoas vão conhecer a verdade através da nossa igreja, amém? Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos tomar uma posição hoje. E o testemunho pessoal, pela garra
E aí, quando você tem um testemunho pessoal e você tem garra, e você conhece o Evangelho e quer cumprir os mandamentos de Deus, irmãos, não importa mais nada o que vai acontecer. Eu falo para vocês de verdade, para quem me conheceu desde o princípio aqui, há 25 anos atrás, eu comecei a trabalhar com o Henrique. Eu conhecia a coisa mais linda do mundo. Não é? Eu digo, o sol brilhou para mim, meus olhos foram iluminados. E aí eu conheci o pai dela. E aí, quando eu conheci o pai dela e a mensagem que tinha aqui, eu fiquei apaixonado. Ainda mais, eu falei, agora eu largo a Cora. Sabe se eu casei com a Cora por causa dela? Eu casei com a Cora por causa da mensagem que eu ouvi nesse lugar. Eu falei, aqui não sai, ninguém tira. E eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Há 25 anos eu sou perseguido mesmo, por pessoas que me odeiam sem causa nenhuma. Meu vizinho fazia maldade contra mim, simplesmente porque ele era amigo da pessoa que quer maldade contra mim. Eu fui levado na justiça, quem lembra que foi comigo? Eu fui na delegacia, que eu tinha que fazer um depoimento, e lá estavam os testemunhos do outro lado. A minha rua inteira estava na delegacia, e só eu sozinho, ali para me defender. Eu aprendi a viver com inimigos. Eu aprendi a viver sendo perseguido. Assim isso é normal? Irmão, é tão gostoso ser perseguido que o dia que eu não tenho nenhuma perseguição, eu arrumo uma. É um vício gostoso. É gostoso sofrer por Jesus. É bom. É gostoso mesmo. Você não precisa negar o que você crê e continuar trabalhando para o Senhor debaixo de pressão. Eu não sei o que é isso, meus irmãos. Não viver com pressão. É ruim. A vida de pessoa que não tem provação, que não tem dificuldade por causa do Evangelho, ela é chata. Vou dormir na igreja. Aconteceu alguma coisa? Não. Como é que tá? Não sei. Mano, dá vontade de dar um chute no traseiro dessa gelequinha. Essa igreja morre, que não anda para frente. Então, meus irmãos, eu quero ser um sinal. Eu quero. E não importa o que vai acontecer. Eu quero levar muitas pessoas ainda ao Senhor Jesus. E existe essa eterna batalha que é travada nas regiões celestiais. Uma guerra travada entre uma mulher e um dragão vermelho. E pode esquecer a palavra dragão, não interessa, nós vamos chamar ele de capeta. Entendeu? É Satanás mesmo. E eu faço questão de escrever uma mensagem com S minúsculo, porque eu não dou nem um S maiúsculo para esse cara. O dragão representa Satanás, mas a mulher aqui representa a grande igreja. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque às vezes eu estou na Holanda, e eu tenho um pastor na Alemanha, um amigo meu, pessoal, de muitos anos, e o que eu não concordo muito com muitas coisas que eles pregam, mas vou falar uma coisa que eu concordo. São agora 14 igrejas, eram 7, agora já tem 14 igrejas, onde os líderes se reúnem 3 vezes por ano, e aí eles se reúnem com uma finalidade. Eles começam a discutir e eles querem fazer planos concretos para que a igreja do Senhor se prepare para passar pela grande tribulação. E isso que é fé, irmãos. Eles querem ser a igreja do Senhor. Eles não querem ser mais crente frouxo, essa igreja cheia de ladainha, cheia de coisas de papagaiada, mas eles estão se preparando seriamente. E eles estão preparando membro após membro. E eles estão educando a sua igreja para se preparar para o dia da batalha, para o dia da perseguição, para que a igreja seja firme, para que guarde o testemunho, para que ande nos mandamentos do Senhor. E nós não podemos ficar de fora. Se nós vamos ter uma unidade, e Serra vem para cá 16 horas, nós vamos daqui 2 anos para lá, no carnaval, daqui a 2 anos nós vamos estar lá. E não importa o preço, arriscado. Mas a nossa unidade, ela não pode ter outra intenção. Se eu quero ser um com a igreja de lá, e você tem que ser, porque nós vamos nos preparar juntos para ser a igreja que vai receber o Senhor Jesus. Nós vamos ser a igreja que está pronto para passar por qualquer dificuldade, mas nós vamos seguir em frente com o testemunho e nós vamos guardar essa confissão a respeito de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas tem um dragão.
E o que ele quer? O que esse dragão quer? Ele quer destruir de todas as formas a igreja, mas ele quer destruir o filho da igreja. Se você ler comigo no capítulo 12, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, não importa. Não é aula de escatologia, depois você pode pedir para o pastor Rico para explicar. Ele vai explicar cabecinha por cabecinha e chifre por chifre. Se você quiser saber mesmo o que é isso, cabeça e chifre fala de poder, de força. É uma força falsa, é uma autoridade falsa, é um poder falso que vai erger nessa terra, nessa época. É um falso mover cristão que vai se levantar para enganar muitos, que vai se misturar com política, vai se misturar com muita coisa. Mas o que acontece com esse chifrudo? Sobre a sua cabeça 7 diademas. Versículo 4. A sua cauda estava onde? Sobre? Não, peraí. Ele lançou a sua cauda, levava após si a terça parte da estrela do céu e lançou-a sobre a. E o dragão parou diante de quem? Quem é a mulher? Que estava para dar a luz a quem? Para que, dando ele a luz, lhe devorasse o filho. Irmãos, nós sofremos dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu não estou me referindo ao nascimento em si virginal, depois já vou falar sobre isso, mas aqui estou me referindo a Jesus que nasce na vida das pessoas que, por causa do nosso testemunho e por causa dos mandamentos que nós guardamos, conhecem Jesus e olham para nós. Mas ele passa com a sua cauda e ele vem para derrubar. Então nós vemos 2 sinais no céu. Um é o testemunho da igreja verdadeira e outro é o que Satanás vai usar para arrastar grande parte. E ele arrasta uma terça parte. E não nos interessa o cálculo de número de pessoas, mas como no início ele arrastou anjos, demônios hoje com ele, agora a igreja é posta à prova. E como que Satanás arrasta as pessoas? Sendo um falso sinal no céu. Ele arrasta multidões porque ele também quer ser um sinal no céu, ele quer ser visto e ouvido pelo mundo inteiro. E Satanás, no versículo 9, é chamado sedutor do mundo inteiro. E isso, meus irmãos, é a grande tribulação. Então eu não quero saber de guerra, não quero de cataclismo, de fome, nem pestes, nem grandes dificuldades que eu sei que a igreja está passando, porque nós vamos vencer todas elas se for necessário, assim como Deus livrou o seu povo da mão de Faraó e das pragas do Egito, não permitindo a morte do seu povo no deserto, e nem a morte dos primogênitos. Deus livrou o seu povo e livrará a igreja, livrará. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor as livrará. O que está em jogo então aqui, o que ele quer arrastar, é o nosso amor à verdade, é o nosso apego à verdade. E isso é a maior tribulação, de você perseverar até o fim, de você ser capaz de suportar, de morrer se necessário for, mas não deixar ser seduzido por Satanás. Então a tribulação vai ser fugir do engano. E aí é para ter medo mesmo. Nós vemos que o dragão, o Satanás, está furioso, e ele tem um motivo. A verdadeira igreja que somos nós aqui, o verdadeiro sinal, se preocupa com o nascimento de Jesus na vida das pessoas. Jesus nasce da verdadeira igreja do Senhor. E aqui não estou falando do nascimento virginal, mas que marcou a história, e que, por sinal, se vocês lembram
do nascimento virginal de Jesus, ele não ficou ileso à tentativa de destruição, porque Jesus nasceu debaixo de perseguição. Quando os magos receberam a ordem de Herodes para ir lá ver se o menino tinha nascido, eles tinham que voltar para informar onde estava essa criança, mas eles não foram. E o que a Bíblia mostra, que Herodes fica sabendo através dos magos que Jesus nasceria conforme as profecias do Antigo Testamento. Então ele mandou que matasse as crianças com menos de 2 anos. E é engraçado que ele manda matar as crianças, ele não manda matar as mães. É só você ler Mateus capítulo 2. Então o nascimento virginal, Satanás tenta matar Jesus de todo jeito. E aí Maria e José fogem para cumprir a profecia para o Egito, porque o seu ungido viria do Egito. E assim vai ser até o final dos tempos. Apocalipse 12, versículo 4. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Ele faz pose, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. O que fica claro nesse texto é que Satanás vai fazer de tudo para tentar intervir ou impedir o avanço da obra de Deus nessa terra. E quando ele arrasta consigo pessoas para a destruição, pelo engano, e aí Paulo escreve para Timóteo, e ele escreve que muitos se apostatariam da fé pelo Espírito, hein? Olha, Satanás é o quê? Um espírito de engano e doutrina de demônios. Pode abrir aí no capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo 4, 1. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra. Então qual é o dever da igreja? Enche a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraje com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo que não suportarão o quê? Porquanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então volta atrás, volta para o passado. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E Paulo aqui está vendo o quê? O seu martírio. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, grande tribulação. O momento da minha partida se aproxima, mas o que ele fez? Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim. Aí vem a promessa para você. Quer uma promessa? Mas certamente a todos os que amarem. E aí Pedro também fala, 2 Pedro 2, versículo 1. Abre aí, 2 Pedro 2, 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, 2 Pedro 2, 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão o que? Dissimuladamente, ou seja, que você às vezes não vê, heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. O que o diabo quer que você faça? Que você negue o testemunho de Jesus, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. E aí o que vai acontecer com esses palhaços? Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra quem? Contra quem? Se você puder em casa ler o capítulo todo. Irmãos, Jesus nasce na igreja que ensina o caminho da verdade.
Jesus nasce da igreja que prega a palavra, que insta, que corrige, que às vezes é difícil para você ser corrigido, não é? Mas às vezes a igreja, ela está te corrigindo, ela está te mostrando a verdade, mas você continua sem você ver se está na doutrina daqueles que afastaram do Senhor. Jesus nasce na igreja verdadeira, igreja compromissada com Deus, igreja entregue que vive no altar de Deus. Nós somos pregadores responsáveis por fazer que o Filho seja gerado na vida pessoal de cada um de vocês. E é isso que Paulo escreve na carta de Colossenses, no capítulo 1, que nós ensinamos, corrigimos, admoestamos, e até que seja Cristo formado em vós. A igreja verdadeira que é o sinal de Deus no céu, e nós não vamos ceder. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos, 2 Coríntios 4, 8, 9. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome que é Jesus. E isso está em 1 Pedro 4, 12, 16. Mas Jesus disse: lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se obedecer a minha palavra, também obedecerão a de vocês. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Apocalipse 2,10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2,10. E aí o último texto para enfatizar essas promessas. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso para mim é uma promessa. Quer só promessa boa? Tem promessa que vai ser odiado. Você quer ser odiado? O dragão está furioso porque ele já está derrotado. Então hoje eu quis somente demonstrar que existe uma igreja verdadeira, que é e que será sempre um sinal no céu. A igreja que está gerando o Filho, Jesus, na vida de vocês e de outras pessoas. Paulo em Gálatas, ele sofria dores de parturiente. A igreja vencedora é aquela que não se deixou ser enlaçado por heresias e falsos ensinos. E essa mulher foge para o deserto. Pode ler Apocalipse 12 depois. Ela foge para o deserto, ela foge para o dragão. E às vezes o deserto é um lugar prazeroso, porque lá você encontra com Deus. Foi no deserto que o Senhor visitou o seu povo. E também tem uma passagem que fala da ovelhinha perdida, que o Senhor deixou as 99 no deserto e foi buscar uma que estava perdida. O deserto nunca foi preocupação para a igreja, mas o dragão vem e da sua boca sai um rio tentando perseguir a mulher.
Mas a Bíblia diz que a terra se abriu e o rio foi engolido pela terra. Só no capítulo 12, só para resumir para você, para não ficar horas lendo ali. O rio é engolido pela terra. Ou seja, se o falso sinal são heresias e são mentiras, elas não vêm do mundo. Elas vêm de uma igreja que não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas heresias que vêm só retardadamente dentro das nossas igrejas, que vem fazendo você a colocar copo de água em cima de televisão, que vem você tomar banho com sabonete ungido, mas por aí vai, heresias piores que fazem você no final negar que Jesus Cristo é o seu Redentor. O falso sinal não está fora da igreja não, ela está dentro da igreja. E por isso que nós temos que estar atentos. E por isso que isso aqui é importante. E por isso que ser ensinado pela palavra de Deus é importante. E por isso que o culto que tem na igreja de vocês de ensino bíblico é importante. E por isso que conhecer a Deus pessoalmente é importante. Para que você não seja arrastado com a multidão. Paulo, eu já falei isso. Vou falar de novo não. Vamos ler então 13 12 Apocalipse versículo 13. Então o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho varão. Então, meu filho, quer queira o dragão fique postos com postura de gigantes ou Golias ou não, o filho está nascendo. O filho nasceu. E o filho vai continuar nascendo por causa do testemunho e por causa do amor aos mandamentos de Deus. E foram dadas à mulher as duas asas da grande árvore para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente então lança da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Ou seja, as doutrinas de Satanás. Elas são como... Eu não sei se vocês já tomaram caixote. Com certeza, todo mundo que é lá de serra já tomou um caixote. A caixote é aquilo quando você vai na onda, você é levado, né? Toma um caldo? Quando caldo aqui é sopa, mano. Você tomou um caldo? Não, eu tomo um caldo. Vocês bebem caixote. É verdade, agora faz sentido. Oh, agora faz sentido. Não sabia que lá tinha gente inteligente, não? Você ia tomar um caldo? Fala a verdade, faz mentir. Ixi. Agora, alguém de Brás Cuba já tomou um caldo? Não. Mas nós também não vai na praia. Ô Júlia, não tá aqui não, né? Eu vou falar pra você, quem já tomou caixote? Aí gostou? Caixote não, calma. Calma. Você é engolido pelo mar. E você pensa que você vai ficar de pé e você não fica, porque ele dá mais uma volta com você. E você bebe água salgada. Toda ralada, toda... Posso falar uma coisa para vocês? A igreja está toda ralada, toda machucada, tomando caldo, porque o dragão, ele jorra o caldo salgoso, horrível, nojento, destruidor. A igreja de hoje, eu acho que seria levado pelo caldo. É a nova versão bíblica, né? A nova versão bíblica da IEP vai ser assim: e foram dados à mulher duas asas da grande para que voasse para o deserto, seu lugar, onde é sustentado por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou um caldo da boca atrás da mulher, um caldo como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente.
E o que acontece com essa corrente? A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Pronto. Falei. O que eu estou querendo fazer com vocês? Hoje, eu estou aqui em nome de Jesus. E só Deus sabe o tanto que eu orei para chegar a esse momento. Porque eu não vou ser engolido por esse caldo, não. Heresia, bobajaiada, não vai entrar na IEP. A IEP vai fechar a portinha. Nós não vamos ser comparsa dragão. Nós vamos ser, custe o que custar, os representantes, o bom perfume de Cristo aqui nessa terra. Passe você por que você passar, a sua fé vai ser inabalável. E eu quero te fazer esse convite, que você possa ficar de pé, por favor. Hoje, eu quero te convidar, porque talvez você já tenha um tempo que não presta atenção nos mandamentos de Deus, ou talvez você já não tenha mais o testemunho de Jesus, porque tudo caiu por terra. Você é um crente frustrado, um crente que pecou, talvez você pecou antes de vir para o congresso, talvez no congresso. Mas eu quero pedir à igreja, à IEP, que junto comigo tome uma decisão. E se você quiser ser, e se você quiser junto comigo e junto com os pastores da nossa denominação, eu quero chamar todos eles aqui na frente, todos aspirantes a pastores, e todos os pastores, venham aqui na frente comigo, venha comigo, venha aqui comigo, venha aqui comigo. Eu quero te fazer um pedido e um desafio. Se você quiser, juntamente com esses homens de Deus que estão aqui, eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, se você tem o desejo de ser um sinal verdadeiro, de vencer pelo poder da palavra a provação, de um amor a Deus, do amor aos seus mandamentos, e se você deseja que o testemunho de Jesus Cristo seja a coisa mais notável da sua vida, eu quero, em nome de Jesus, que nós decidamos. Você é livre para decidir. Você não tem que fazer isso por causa da massa. Mas eu quero te pedir, se você quiser olhar para o futuro, nascer de novo, se você quer ser a noiva de Cristo, se você quer ser as 10 virgens, mas se você quer ser juntamente conosco a grande igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso aqui é sério, eu quero te pedir que você erga a sua mão ao céu nesse minuto, junto comigo. Você não é obrigado, mas se você ergueu a mão, ore comigo: Senhor Jesus,